A demanda pela proteção intelectual de novos produtos e registros de patente superou todos os cenários e desafios previstos para 2022. A informação é da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, OMP, que documentou um total de 278.100 pedidos no ano passado. Em comunicado divulgado em fevereiro, a agência da ONU informou que o Tratado de Cooperação de Patente simplifica o processo de proteção intelectual, uma vez que o registro de criação serve para múltiplas nações. Em 2022, o aumento foi de 0,3%, com o recorde de solicitações de patente jamais visto em apenas um ano. A Índia notificou uma subida de mais de 25%, seguida pela Coreia do Sul, que documentou 6,2% a mais de pedidos do que o ano anterior. Os líderes da lista são China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Ah, que privilégio, que alegria. Arildes Cardoso Rapaz, olha... Dividir o microfone com você é um anos privilégio. que eu não falo? Tem lá algum tempo dela, né? Tem Eu não tô mais 1995. com aquele pulmão, tá faltando 1900. É? dicção, articulação, mas tá indo, né? Mas a experiência está aí. Eu queria só perguntar sobre isso. Tem bastante tempo que vocês dois não falam em microfone para ganhar dinheiro, né? Falando todo dia no microfone, como vocês faziam. Como é que foi ler esse texto depois de tanto tempo fora do dia a dia? Arildes. Foi perceber que a articulação, a dicção, a emissão está prejudicada. Esse aí que é elogio. E você, Aurélio? É interessante que, primeiro, é um privilégio, né? Estar dividindo o microfone com Arildes. Mas voltar a ler, a fazer locução, é como, embora a gente não tenha mais aquela embocadura e agilidade, mas é como andar de bicicleta, a gente não esquece. Né? Quebra um, sabe como pedalar. Né? E dá para quebrar um galho. muito bom. Eu não prestei muita atenção na técnica, não, mas eu prestei atenção na voz, né? São duas vozes bonitas, cristalinas. E não tem dinheiro. Assim, e eu, como conheço as duas histórias, sei que são histórias também muito parecidas, pessoas que começaram cedo no rádio. Queria que vocês falassem um pouquinho, Aurélio, de como foi o seu início no rádio e quando é que você ouviu o nome Arildes Cardoso pela primeira vez e a voz também. Então, o rádio ele começou através de uma jovem, quando eu estava no ginásio, ela olhou para mim, eu tinha 13 anos, ela falou assim, menino, você tem voz de homem. Eu falei, mas eu sou homem. Mas o que ela quis dizer é que eu tinha, naquela idade já da puberdade, já mudança de voz, que eu tinha um tom de voz diferente. E que ela me disse, por que você não vai ser locutor? A partir dali entra aquela curiosidade que é ser locutor. Encurtando a história, do interior, que eu comecei em Três Rios, Paraíba do Sul, aquela área ali do interior do Rio. Passei depois para a Rádio Melodia, no Rio de Janeiro. Depois para a Rádio Tupi. E aí na Rádio Tupi, você perguntou quando eu vi o nome Arildes Cardoso, como um jogador de futebol que começa agora, ele tem os ídolos, né? Os grandes craques. Então eu tinha alguns nomes que eu ouvia, mas não conhecia pessoalmente. Então tinha pessoas do rádio que eu tinha uma admiração muito grande por ouvir. E eu comecei a ouvir rádio muito cedo para tentar captar como se fazia locução e tal. E Arildes Cardoso, na época que eu cheguei na Tupi, era um daqueles nomes que a gente, nos corredores, ouvia falar. Arildes Cardoso, e tantos outros profissionais ali, que infelizmente eu não tive a alegria de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, dividir microfone. Né? Mas as histórias, os elogios, o profissionalismo, eu ouvia de outras pessoas que trabalharam com ele. Então, estar com a Arildes agora é ter a chance de dividir o microfone que eu não tive no início da carreira. E é uma alegria muito grande. E é sempre muito bom estar com alguém que ama o rádio. Né? Porque não é só uma questão de profissional da voz. É a paixão pelo meio de comunicação. Né? E o Arildes tem isso. É apaixonado até hoje pelo rádio. Obrigado. É verdade. E sem o glamour, né? Porque o glamour, ele torna essa paixão não muito autêntica. Mas quando você encara
essa atividade, essa prática com realidade, com consciência, essa paixão se torna verdadeira, se torna muito saborosa. E eu sempre dizia, você sabe que no meu tempo no rádio, o locutor comercial, o locutor anunciador, foi a maior parte do meu tempo no rádio eu exerci essa função de locutor anunciador. Fui comunicador, mas durante pouco tempo fui comunicador na Federal, na Fluminense, na Tupi, onde eu era também noticiarista. Na Copacabana? Na Copacabana também, comunicação já religiosa e tal. Mas eu nunca me sentia cansado em trabalhar no trabalho, porque é uma coisa que te agrada, que te completa, que te agracia, que te recompensa, que te compraz. Então, essa situação de prazer não te deixa sentir o cansaço. Você também, Aurélio? Porque você também fazia 3 rádios, tinha filhos pequenos. É engraçado que essa paixão nos fazia até trabalhar de graça. Mas a gente não podia dizer pro dono da emissora isso. Foi o que é o caso da Copacabana. A gente precisava receber para pagar as contas, mas a paixão, tanto que inúmeras vezes me chamavam para trabalhar em horários que eu não deveria, por causa do compromisso familiar, e eu aceitava. Às vezes eu priorizava mais o rádio por ser apaixonado. E eu trabalhei em 3, como você falou, 3 emissoras ao mesmo tempo, porque a gente no Brasil precisa melhorar o salário, e a gente tinha essa opção de trabalhar em outras emissoras ao mesmo tempo. Né? Vocês já tiveram aquele sonho de que a música acaba, não tem nada para colocar? Dizem que é um sonho que todo radialista tem, que foi operador também. Ou não? Eu já dormi. Sonho. E a rádio acabou, a música acabou, não foi um sonho. O seu sonho foi ao vivo. Foi ao vivo. E me lembro rapidinho que eu coloquei uma música no início do horário, às 2 da manhã, e eu estava muito cansado. Aí tinha uma música de 6 minutos. Falei, é só relaxar um pouquinho na cadeira e eu volto. Eram 2 da manhã, eu fui acordado às 6 pelo outro locutor, dizendo, Aurélio, a rádio está fora do ar. Uau! Quer dizer que não foi sonho, foi realidade. Foi realidade. Porque muitos radialistas têm esse sonho. Eu tive, conheço muita gente que teve. Porque quando a gente entrou no rádio, a gente começou a operar também, que não existia antes. E aí você tem que colocar uma música. Acabou, a gente chegava e não separava. Pode deixar espaço. Não pode deixar espaço, o que a gente chama de buraco. Então você separava 1 hora de programação, você ficava 4 horas no ar. A primeira hora você chegava antes para separar e não ter buraco. Acabou a música, você coloca outro cartucho, coloca outro cassete, etc. E muitos radialistas têm esse sonho. Eles pesadelo, sonham... Desculpa, pesadelo, correto, pesadelo. Que a música acabou e você não tem nada para colocar, porque você não pegou o outro cartucho. Eu tinha um diretor que ele dizia assim, 3 segundos é uma eternidade no rádio. Isso me dava um pânico. Aconteceu com um locutor conhecido nosso, e ele estava conversando tal com um operador, e de repente acabou a música e tinha que entrar um anúncio lá ao vivo, e era... a geleia de frutas Sica informa, vem aí o próximo programa. E terminou, ele correu para o estúdio, o operador também, naquele negócio, o que é? E o operador lembrou, geleia de mocotó, ele entrou. A geleia de mocotó em base informa, vem aí o próximo programa. Ele cometeu 2 erros. Primeiro, que não era de mocotó, era de frutas. E segundo, que não era em base, era Sica. Quebra de contrato comercial. Eu já dei um prefixo inteiro de uma rádio, o fato de trabalhar em 3 emissoras. Você também, Aurélio? Já dei o prefixo inteiro de uma rádio na outra, que não tinha nada a ver. Eu estava na Tupi uma vez e eu falei 97,3, que era... Melodia FM. Melodia FM. Aí o diretor ligou e falou assim, que rádio você está trabalhando aí? Eu fiquei pensando, eu já não sabia mais qual rádio eu estava trabalhando. Agora, eu queria uma coisa rápida para a gente terminar, antes de vocês falarem considerações finais. Uma coisa que o rádio deu a vocês, uma coisa que o rádio ensinou a vocês. Assim. Eu sou apaixonado pela comunicação. Eu acho que Deus nos criou com vários atributos, né? E vários dons. Mas o mais bonito de todos é a comunicação.
falar, conversar, expor ideias, ouvir, saber ouvir também é importante. E o rádio, a comunicação no geral, mas falando na área que nós trabalhamos, o rádio dá essa oportunidade de você falar com pessoas, de você expor suas ideias, com ouvintes em várias partes do mundo hoje, não mais só através do sinal ali da antena. E o rádio me deu isso, essa alegria de poder falar com multidões, mesmo sem ser. Aliás, uma das coisas que me chamou para o rádio é que eu era muito tímido, ainda sou muito tímido. E o rádio me dava a capacidade de comunicar com as pessoas sem ser visto. Então foi uma forma de eu me esconder da timidez e continuar exercendo aquilo que eu gostava, que é a comunicação. E eu amo rádio nesse ponto, de você ter um amplo campo para conversar com pessoas em diferentes partes do mundo. E, como você perguntou, o que o rádio te deu, foi a alegria da comunicação. Esse aspecto que o Aurélio está falando, eu acho que ela tem uma constante em todos nós, né, que usamos microfone. Mas eu aprendi, se não evoluí, duas coisas importantes no rádio. Primeiro foi a afetividade e depois foi a admiração. A afetividade, quer dizer, o ter comunhão com os colegas, ter, né, aquele abraçar, aquele estar juntos, né, entender, respeitar a capacidade profissional dele, entender e admirar. O Aurélio, por exemplo, eu conheci de nome, né, através de Valéria, através de Márcio e tal. Conheci o Aurélio de nome, mas eu não o conhecia pessoalmente. E nunca tinha ouvido o Aurélio no rádio. Até que um dia, não sei se foi a Valéria que mostrou uma... E eu vi aquela voz bonita, porque hoje eu me tornei um conhecedor profundo da profissão. Então, a gente admira, a gente percebe a qualidade da voz, da emissão, a cristalinidade, né, do emitir, etc. e tal, os aspectos com relação à articulação, à dicção, à respiração, à colocação. E o Aurélio, não sei se instintivamente ou não, mas ele soma todos esses adjetivos que totalizam, que englobam, que fecham essa arte chamada locução. E quando eu ouvi, eu digo, rapaz, não é que o camarada fala bonito? Obrigado, depois desse elogio aqui, muito obrigado. Eu sou testemunha. Ele ouviu e falou assim, o cara é muito bom mesmo. Olha, obrigado. Eu sou apaixonado por vozes, como você falou, e eu ando hoje nas ruas e às vezes eu ouço alguém com uma voz bonita, eu paro e pergunto, e falo, você não pensou em ser locutor? Aí minha filha diz, pai, cuidado. É verdade. Mas eu sou admirador disso também. É verdade. Né? Já aconteceu comigo, acontece comigo isso. Entrei no mercado um dia desse, tinha um rapaz falando lá, eu locutor de mercado, né? E ele não tinha uma voz de peso e tal, um grave, mas hoje a locução mudou muito, né, Aurélio? Hoje é a naturalidade, é a comunicação, é a entrega da mensagem, né? E o rapaz falava com tanta propriedade, com essa questão da naturalidade, que ele vendia com uma facilidade impressionante. Aí eu fui conversar com ele sobre isso, né? E isso faz diferença na vida das pessoas. É claro, né? Eu fui conversar com ele sobre isso. Eu tenho uma filha, Valéria, por exemplo, Valéria é locutora, é apresentadora e tal, mas Márcia é melhor comunicadora que ela. Porque Márcia é natural, ela é natural. E a comunicação, ela passa, obviamente, pela locução, pela entonação, etc. Mas também pela naturalidade na comunicação. E isso é interessante porque... Ele trabalhou com as duas e pode dizer, é verdade. Não, e tem uma coisa que você é locutor e parece que você sabe tudo. Não, às vezes você é locutor de cabine, locutor de comercial, e tem o comunicador. A comunicação
é muito mais difícil que a locução. Porque você pode ter uma voz Y, X, etc., mas você não é um bom comunicador. E ok com isso. Cada um tem a sua área de atuação. É verdade. Tem o cantor que tem um tom mais alto, mais baixo, tem um cantor que... enfim, cada um tem sua área. E a locução é assim também. Então, hoje em dia, eu vejo que a comunicação... Eu ainda sou admirador de voz. A sua voz, a voz das pessoas que apresentavam os jornais antigamente, eram vozes... Eu ainda acredito, que não é um saudosismo, que se perdeu um pouco, tá? Eu acho que hoje, não é uma crítica aos novos locutores, mas o glamour das bonitas vozes, como do Arildes e tantos outros que... E do Aurélio. Que apresentaram os noticiários, hoje não é mais uma exigência. Que pena. Se você me permite, Aurélio. Que pena. Essa locução desenvolvida por mim, que eu usei para trabalhar lendo notícias, veio da escola do Heron Domingues. A Macan Erickson, uma agência de propaganda no Rio de Janeiro, ela foi chamada para escolher a voz do repórter Esso. Ela era a agência da Esso Brasileira de Petróleo, que patrocinava o repórter Esso, que foi o grande veículo de divulgação na Segunda Guerra Mundial. Ele foi, inclusive, implantado para isso. E muitos locutores fizeram o teste na Macan Erickson para ler o repórter Esso. E aí chegou Heron, do Rio Grande do Sul, e já tinha até terminado o período de teste e tal. E Heron, vocês estão perdendo o locutor do repórter Esso. Aí aquela decisão, bota ele para ler aí. E botaram o Heron para ler o repórter Esso, fazer o teste. E acabou, foi o Heron. E o Heron tinha essa escola. O presidente da República diz que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e coisa e tal, martelado, né? Daí, os grandes locutores, como Everton Correia, por exemplo, que trabalhava na Rádio Nacional, né? O Fluminense joga neste domingo, também martelado. O Isaac e o próprio Roberto, que foi o grande seguidor do Heron. Roberto Figueiredo. Enfim, aí essa escola, como acontece até hoje, você vê que quando entra no mercado um produto que faz sucesso, vem uma série de outros produtos imitando aquele, né? Acompanhando, deu certo, vamos na onda. E quando Heron explodiu, ainda no Rio de Janeiro, não havia um locutor de notícias com um esquema definido, veio então essa onda de Heron e todo mundo na onda do Heron, que foi uma onda que marcou realmente, mas hoje, quando o radialista sai da faculdade e já vai para o microfone, sem aquela experiência de uma emissão, de uma locução, ele vai com o que ele sabe, que é o falar, é o dizer. E hoje os locutores são faladores, né? Eles conversam, eles falam, eles pouco usam as técnicas da locução. Essa conversa aqui está ótima, poderia ficar por bastante tempo. Eu vou dar a oportunidade de vocês para encerrarem. Não faça isso. Não. Olha, 2 locutores e um microfone é problema sério. O Jô Soares. Não, mas eu queria saber se vocês, por exemplo, podiam se lembrar da notícia mais importante que vocês deram em noticiários, no rádio. A mais importante. Eu me lembro... Quer falar primeiro? Bom, eu não consigo lembrar eu só lembro das Malvinas, porque está aí na internet, etc. e tal, que foi o final da Guerra das Malvinas. Eu dei edição extraordinária no Globo no Ar. Mas, ao longo de mais de 30 anos lendo notícias, eu devo ter dado algumas notícias importantes. Mas não lembro, eu sou um camarada que eu não guardo as coisas com muita facilidade. Eu tenho dificuldade também de lembrar das coisas. Mas eu me lembro do 11 de setembro, que eu não estava no ar, eu estava indo para a rádio. Minha esposa me ligou e falou assim, você viu o que aconteceu em Nova York? Eu falei assim, não. Ela liga aí a televisão. Eu falei, eu estou no carro. Mas, olha, caiu um avião em Nova York. E aí, no decorrer do caminho, eu acabei indo para casa, eu tinha um tempo de almoçar em casa. E aí eu vi o segundo avião, já em casa. E eu tive que ir para a rádio. E aí quando eu cheguei na rádio, na Tupi,
o Roberto Férez e toda a equipe, todo mundo apurando aquilo tudo. E era muito novo para todo mundo. Né? E eu entrei no ar, era uma rádio musical, mas tinha as notícias a cada hora cheia. E aí, no decorrer do horário que você vai percebendo e entendendo o que estava acontecendo, eu lembro que aquele dia foi o horário que eu menos ouvi música, embora eu tocasse música o tempo todo, que eu menos me sentia à vontade no rádio e que era muito ruim dar as notícias a partir do decorrer do evento. Então, assim, me marcou muito essa... Acho que muita gente, mas verdade. Foi porque a gente estava descobrindo as coisas no instante que estava acontecendo e foi muito ruim. Mas então vamos terminar com uma nota positiva. Dizem que o rádio, com a chegada da internet, da rede social, da inteligência artificial, televisão, iria o rádio... E aí? Vida longa para o rádio? Vida longa, vida eterna. Virou PC, né? Podcast. Podcast. É engraçado que eu ouvi muito disso, sabe? A TV acabaria com o rádio, o LP morreria e viria o CD, o MD mataria o CD, o streaming mataria... E aí você hoje encontra LP à venda. Né? Hoje é cool ter... nostálgico ter uma vitrola em casa, um LP. Eu acho que existem períodos na vida que as coisas mudam, mas elas não se acabam. Eu acredito na mudança. O rádio é um deles. O rádio, ele ainda... Aliás, vou encerrar com uma frase de um amigo meu. No dia que pararem de fabricar carros sem rádio no painel, eu acredito no fim do rádio. Porque se você pode pegar o carro mais moderno, você vai ter um rádio. Por que fariam isso? Se o rádio vai morrer, faz o carro sem rádio. É verdade. Não tem lá o device, lá tem lá o rádio, porque alguém vai ouvir. Então, eu não acredito na morte do rádio. Muito obrigada, então. Aurélio Campos e Arildes Cardoso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É verdade.